A eleição presidencial na Rússia mais parece um jogo de cartas marcadas. Sem opositores de peso, tudo indica que Vladimir Putin permanecerá no cargo de presidente para o 5º mandato. O programa de hoje é dedicado ao panorama de um governo que já dura 24 anos. A guerra na Ucrânia, a expansão da OTAN, a economia em meio a sanções e a perseguição aos rivais políticos continuarão como temas prioritários do Kremlin. E na próxima gestão de Putin, relações ainda mais estreitas com dois parceiros que foram fundamentais para a sobrevivência dele como chefe de Estado, a China e a Índia. E a gente te explica tudo isso agora no Jovem Pan Internacional. É sempre muito te te reencontrar por aqui. São 3 dias de eleição na Rússia. O processo começou ontem e termina amanhã. É fora do comum uma jornada de votação tão extensa. O que explica é o tamanho do território, disparado o maior país do mundo. E segundo as autoridades, é uma questão de logística. Independente do tempo que o eleitor tem para comparecer às urnas, o resultado é muito previsível. Vladimir Putin vai permanecer no cargo de presidente. E no programa de hoje nós vamos entender como o Kremlin se tornou o centro de um regime totalitário, no qual a democracia é apenas um disfarce para um projeto de perpetuação no poder. Vladimir Putin não é apenas o franco favorito. Candidato ao 5º mandato, dessa vez o presidente sequer tem adversários reais. Com a reeleição praticamente garantida, ele fica mais 6 anos no poder. O resultado das urnas vai servir basicamente para invocar uma legitimidade questionada interna e externamente. A oposição na Rússia, que vem sendo sufocada há décadas, teve o capítulo mais grave há um mês. O maior rival de Putin, Alexei Navalny, morreu aos 47 anos enquanto cumpria pena em uma penitenciária no Ártico. Ele já estava fora de qualquer disputa eleitoral desde 2021. O ativista tinha sido condenado a mais de 30 anos de prisão. Entre as acusações, extremismo. O réu sempre contestou todos os vereditos. Navalny se tornou o maior símbolo da resistência ao sobreviver a uma tentativa de envenenamento. O avião em que viajava fez um pouso de emergência na Alemanha depois de um mal-estar súbito e muito suspeito. Médicos alemães constataram contaminação por uma substância notoriamente usada pelos espiões soviéticos durante a Guerra Fria. Vladimir Putin jamais admitiu que o governo russo estivesse envolvido na tentativa de assassinato. O agente químico que apareceu nos exames de sangue de Alexei Navalny, o Novichok, já havia sido usado contra outros desafetos de Moscou. 2 casos se tornaram mundialmente conhecidos: de Sergei Skripal e de Alexander Litvinenko. Não coincidentemente, ambos tinham sido espiões russos, mas romperam com o Kremlin na administração de Vladimir Putin. Aliás, as mortes, sob circunstâncias misteriosas de aliados que viraram as costas para o presidente depois da invasão da Ucrânia, passam de 20. Talvez o nome mais surpreendente tenha sido o de Yevgeny Prigozhin. Líder dos mercenários que auxiliavam o exército russo na guerra, o combatente foi vítima de um acidente aéreo após ameaçar invadir Moscou com a milícia. As desavenças com Putin começaram depois que o governo não cumpriu promessas de suporte aos paramilitares e o grupo ficou desabastecido em pleno campo de batalha. Para essas eleições até apareceram candidatos dispostos a contestar o domínio de Putin. 2 deles, de perfil liberal e claramente contra a guerra na Ucrânia, perderam lugar na cédula por supostos problemas no registro das candidaturas. Coincidências à parte, os 2 eliminados do processo tinham razoável apoio popular. Outros 3 não tiveram problemas de registro. Por sua vez, o trio repetiu discursos que apoiavam a tese da invasão à Ucrânia. Segundo críticos do governo, a participação dos nanicos frente a um adversário praticamente imbatível serve para Putin canalizar o descontentamento de setores da sociedade russa e dar uma falsa aparência de pluralidade à votação. Ainda existe o risco de fraude. Os poucos rivais que se manifestam publicamente citam ferramentas à disposição das autoridades para controlar os resultados,
como manipular os votos registrados na internet, encher as urnas com falsos eleitores, falsificar atas após a contagem e pressionar milhões de funcionários em todo o país a votarem a favor do governo. Yulia Navalnaya, viúva do opositor Alexei Navalny, convocou os apoiadores para se reunirem nas sessões eleitorais na mesma hora e votarem em qualquer candidato menos claro em Putin, ou invalidarem os votos escrevendo Navalny. Muito provavelmente haverá repressão e algumas veladas. Um aliado de Alexei Navalny foi agredido na Lituânia, onde mora, essa semana. A vítima foi atacada a marteladas por um homem encapuzado. O caso poderia ser registrado como tentativa de assalto ou outro episódio de violência urbana. Porém, a oposição nega essa hipótese e fala em mais uma ação para calar os críticos de Putin. O historiador da USP, Ângelo Segrilo, e pesquisador de Rússia pela Universidade de São Petersburgo, chama a atenção para a desunião entre os rivais políticos de Putin. Segundo o professor, esta é uma das razões pelas quais a oposição não consegue imprimir uma resistência à força do presidente. A situação da oposição na Rússia atualmente está difícil, né? Não só porque a repressão é muito grande, né? Mas também porque ela está dividida. A oposição na Rússia é muito dividida, né? Eles não conseguem se integrar num único candidato de oposição a Putin. Mas eu diria que a situação não é de tanto controle assim como parece de fora. Nós vimos, por exemplo, né, há um ano, mais ou menos, um levante militar contra o Putin, né? Tanques, né, se dirigindo a Moscou, e uma coisa que surgiu aparentemente do nada. Então, o que eu acho é que, com toda essa repressão que está havendo, na verdade, borbulha, no fundo, elementos de oposição que podem aparecer com o tempo, e principalmente vão aparecer se acontecer alguma coisa com Putin, né? Ele morrer por alguma razão, até questão de idade ou de saúde, aí a situação na Rússia vai ficar realmente difícil, porque não há um caminho bem preparado para uma sucessão democrática. Mesmo com o resultado encaminhado para a quarta reeleição, Putin não deixou de usar a máquina estatal como instrumento de propaganda. Órgãos do governo participam ativamente da campanha. O objetivo é reforçar a autenticidade de uma democracia disfarçada e regida pelo Kremlin, além de tentar a aprovação do resultado perante a comunidade internacional. Qualquer demonstração de que a sociedade está com o presidente é válida nesse esforço. O Putin ele tem um controle bastante forte da situação da Rússia ainda, né? Na verdade, muitos russos o apoiam, não é uma questão apenas de repressão, apesar de que o elemento da repressão está aumentando cada vez mais, visivelmente, né? Mas não é só isso, né? Ele tem um capital que vem desde lá de trás, principalmente com a recuperação econômica, mas também colocar uma certa ordem na casa depois dos conturbados anos 90. Putin intensificou as aparições na mídia nas últimas semanas, ao lado de estudantes em fábricas e em meio a armamento nuclear. No entanto, o presidente não participou de nenhum debate, algo, aliás, que nunca fez desde o primeiro mandato há 24 anos. Vladimir Putin usa a mídia estatal como principal ferramenta de comunicação, até porque os canais do governo jamais o contestarão. Não ter o discurso contrariado é uma garantia de controle do poder. Porém, o Kremlin tem um problema que surgiu com o avanço das telecomunicações: o acesso da população a conteúdos não controlados pelo Estado, como explica o professor Segrilo. Esse controle está aumentando cada vez mais, mas ainda existem elementos de porosidade, né? Principalmente, por exemplo, a internet, que é uma coisa que, por exemplo, a China está tentando controlar, inclusive, a internet. Esse tipo de controle não existe ainda na Rússia, né? Então, pela internet, principalmente as camadas mais jovens, podem ter conhecimento do que está acontecendo no mundo. Qualquer pessoa que faça um pouquinho de esforço pode escutar o que está sendo falado nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países. Os comícios de campanha se misturaram aos pronunciamentos oficiais. No fim de fevereiro, no discurso anual à nação, Vladimir Putin fez uma longa série de anúncios, nos quais prometeu bilhões de rublos
para modernizar a infraestrutura, combater a pobreza e o declínio demográfico e até mesmo digitalizar o país. Um programa presidencial até 2030, pelo menos. Não tem como falar de eleições na Rússia sem falar de guerra na Ucrânia. A votação também acontece nos territórios ucranianos ocupados por Moscou desde o início do conflito, em fevereiro de 2022. Há poucos dias das eleições na Rússia, aconteceu uma guerra de narrativas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o avanço russo foi contido e a situação no fronte é muito melhor do que nos últimos meses, contradizendo informações divulgadas por Moscou. A Rússia está em uma posição de força desde o fracasso da contraofensiva ucraniana em 2023, mas não conseguiu derrotar Kiev 2 anos depois de enviar tropas ao país vizinho. Em uma entrevista à televisão estatal, Vladimir Putin disse que as armas nucleares da Rússia são mais modernas e avançadas que as dos Estados Unidos. Países ocidentais acusam o presidente de fazer ameaças veladas sobre um possível conflito nuclear. Segundo o professor de Relações Internacionais e pesquisador sobre Rússia pela Universidade de São Petersburgo, Valdir Bezerra, o líder russo mantém o orgulho do poderio militar do país que já existia na época da União Soviética. Grande parte do poder internacional da Rússia se baseia no seu poderio militar. Se a gente for olhar, por exemplo, a posição da Rússia na economia global, ela não é uma das economias mais pujantes do mundo, mas ela tem uma força militar bastante considerada. Inclusive, em alguns momentos, analistas apontavam que a Rússia seria a segunda maior força militar do mundo, atrás dos Estados Unidos. Então, essa confiança no poderio militar, isso guarda muita semelhança com o período soviético. Também guarda muita semelhança com o período soviético a desconfiança que os russos mantiveram com relação ao Ocidente. Eles têm uma desconfiança crônica perante os países ocidentais, perante a Europa, perante os Estados Unidos. E esse tipo de situação acabou voltando com muita força depois que o Putin chegou ao poder, né, sobretudo a partir de 2007. Até 2007, ele tentou fazer algum movimento de aproximação com o Ocidente, mas a partir de 2007, que foi quando ele fez um discurso em Munique, na Alemanha, dizendo que ele se opunha à expansão da OTAN, dizendo que ele se opunha a um mundo unipolar, foi ali que a gente percebeu esse retorno a uma espécie de nova Guerra Fria, ou Guerra Fria 2.0, como muitos já abordaram nos últimos anos. De acordo com Putin, Kiev redobrou os ataques ao território russo em uma tentativa de perturbar a votação. Moscou afirmou que as eleições também acontecem nos territórios ocupados para dar um ar de normalidade enquanto conduzem um conflito de alta intensidade. Kiev alega que os moradores dessas áreas enfrentaram ameaças e violência para votar, o que é negado pelo Kremlin. Para o jornalista e analista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, que esteve na guerra, a influência da Rússia na Ucrânia é movimentada pelo ódio. Eu entrei logo que foi libertada em novembro de 2022, logo que a região de Kherson foi libertada pelos ucranianos. Eu cheguei a falar com diversas pessoas que moravam ali na capital da província, e eles falaram, olha, os russos, eles vinham aqui, eles reviravam as nossas casas, obrigavam a gente a comprar produtos russos, e eles vinham e obrigavam a gente a tirar passaportes russos. Não tinha escolha, a pessoa vinha, os russos vinham com guardas armados e você tinha que tirar um passaporte russo. É o mesmo que está acontecendo agora na eleição na Rússia, na área temporariamente ocupada na Ucrânia. As pessoas chegam com uma urna de votação, pessoas armadas, e obrigam as pessoas a votarem no Vladimir Putin. Sem qualquer candidato da oposição, Putin pediu que a população vá votar mesmo em um período difícil para o país e para demonstrar o patriotismo. Luiz Kawaguchi comentou quais serão os próximos passos depois da vitória de Putin. Ele vai tentar uma legitimação internacional dessa ocupação, e ele vai tentar, talvez, ampliar a sua ocupação, como ele já está fazendo lá na Ucrânia. Ele está conquistando aos poucos mais cidades. Eu acho que ele vencendo não muda muito, ele vai continuar com essa tática de ir pegando território, esperando principalmente o resultado da eleição americana.
se ele tiver menos oposição do Ocidente contra ele na Ucrânia, aí talvez ele use esse rolo compressor, ou seja, aumente os seus ataques na Ucrânia, se ver que a Ucrânia ficou abandonada pelo Ocidente. E é isso que a gente espera que não aconteça. Valdir Bezerra explicou como deve ser o próximo mandato em meio à guerra. A gente começa esse mandato numa situação bastante inédita, né? Nunca antes ele tinha iniciado um novo período na presidência num contexto de guerra. Então ele vai começar esse novo período em guerra na Ucrânia e sem perspectivas de quando essa guerra vai terminar. Então isso é um aspecto bastante importante. Por quê? Porque ele vai quebrar a previsibilidade do futuro. Isso é uma questão muito importante que ele trouxe para a Rússia no começo dos anos 2000, que ele era o presidente que veio trazer ao país estabilidade. Mas como a gente não sabe quando que o conflito na Ucrânia vai terminar, então a gente já não pode mais falar de estabilidade nesse novo período presidencial que tende a se iniciar depois das eleições de março. Existe um outro contexto importante também, que o Putin ele foi isolado internacionalmente pelo Ocidente a partir de 2022. Então ele começa esse novo período de presidência com menos aliados internacionais em potencial, porque a Europa vai ter muita dificuldade de falar com ele. Os Estados Unidos, ainda que o Trump volte ao poder, também acredito que vão acontecer alguns impedimentos nessa relação Estados Unidos e Rússia, né, em melhorar essas relações. Então, é uma presidência que começa instável. Começa instável porque ninguém sabe o futuro. O Kremlin afirma que a votação vai mostrar que a sociedade apoia a ofensiva na Ucrânia, que não tem data para terminar. Independente de onde acontecem eleições, a economia é sempre um fator preponderante. A Rússia não está nas melhores condições. No entanto, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia não deixaram o país em tão más condições assim como planejado pelas potências ocidentais. O objetivo era esvaziar o cofre público russo e criar um clima de insatisfação contra o presidente Vladimir Putin para que ele perdesse o apoio popular. Para a sorte dele, apareceram 2 aliados de última hora que reequilibraram a balança comercial. Embora a economia russa tenha se mostrado mais resistente do que o previsto às múltiplas sanções ocidentais, boa parte da população se preocupa com o aumento dos preços e, em geral, com a desestabilização causada pela campanha na Ucrânia. A guerra trouxe 2 variáveis de impacto à economia: os gastos militares com a invasão e reflexos causados pelos embargos impostos pelo Ocidente. E mais, a escassez de recursos humanos cresce com a morte ou partida para o fronte de milhares de homens jovens e da enorme quantidade de famílias que fugiu para o exterior por discordarem do conflito ou por medo de serem recrutados para o exército. Nos últimos meses, as autoridades russas andaram agitadas com as manifestações das mulheres dos militares, que exigem o retorno dos maridos, apesar do volume de dinheiro e benefícios sociais prometidos às famílias dos militares. Foram espalhados nos espaços públicos cartazes que apelam ao patriotismo dos russos para incentivá-los a votar. Usam um V, um dos símbolos das forças russas na Ucrânia, e o lema "Juntos somos mais fortes, votemos pela Rússia". Como de costume, as autoridades organizaram sorteios com prêmios e espetáculos para motivar os eleitores a irem às urnas, em um país onde a desconfiança na política, sobretudo entre os jovens, é muito alta, como explica o professor especialista em Rússia, Valdir Bezerra. A camada mais jovem já não tem uma visão tão positiva do governo assim. Muitas das pessoas que estão... Muitos dos jovens na Rússia hoje não conheceram outro presidente que não o Vladimir Putin, né? Ou tiveram ali contato com aquele período de 4 anos que o Medvedev esteve à frente do país, mas o Putin sempre foi uma figura muito importante na condução da política doméstica e externa. Então, essas pessoas que não tiveram a oportunidade de ver um outro líder à frente da Rússia, elas não têm uma visão tão positiva do Vladimir Putin. No entanto, o clima geral, eu posso dizer que é um clima de apatia política.
como eu venho afirmando bastante quando eu faço as minhas avaliações da sociedade russa, justamente porque existe um contexto mais autoritário, existe um contexto mais restritivo com relação à opinião contrária, existem leis que acabam restringindo justamente a liberdade de opinião. Então, aqueles que quiseram fazer o protesto anti-Putin após a guerra, a maioria deles saiu da Rússia. Então, esse número varia entre 500 mil e 1,5 milhão, né? Alguns institutos dão números distintos, mas quem pôde fazer esse protesto mais contundente foram as pessoas que deixaram o país. Foi justamente a mão de obra qualificada que deixou o país e que provavelmente a gente pode dizer que se o Putin permanecer no poder, eles não voltam. A Ucrânia e seus aliados ocidentais são apresentados como potenciais perturbadores. Em dezembro, Putin alertou para a interferência estrangeira na votação e prometeu uma resposta dura. O discurso de uma suposta intromissão de agentes estrangeiros ao processo de votação é uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira causa de temor da classe média: a dúvida sobre o futuro econômico da Rússia a médio prazo. Imediatamente, a população, em especial a classe média, não tem sofrido grandes restrições. Embora Estados Unidos, Reino Unido e a União Europeia tenham aplicado severas sanções contra Moscou, 2 gigantes vizinhos da Rússia surgiram para repor os contratos rompidos com o Ocidente. E para a sorte de ambas as partes, estes novos grandes parceiros comerciais precisavam, justamente, das commodities que Washington manobrou para sobrarem nos estoques de Putin. A economia russa ela ainda consegue se sustentar por um tempo. Muito embora as sanções que foram aplicadas em 2022 tivessem tido um impacto bastante forte, o principal conjunto de pacotes de sanção, o que poderia ser feito contra a Rússia, já foi feito. É difícil imaginar novas medidas draconianas, novas imposições, novos tipos de restrições que já não tenham sido impostos ao país desde março de 2022. A Rússia também vai continuar recebendo bastante recurso financeiro por conta de que ela está vendendo a sua energia não mais para a Europa, para a Europa, e direcionou justamente para países como China e Índia. A guerra, que há 2 anos gerou tantos bloqueios às exportações russas, também inflaciona um dos produtos mais valiosos do país, o petróleo. Ataques ucranianos contra refinarias do inimigo fizeram com que o preço do combustível tivesse forte alta no mercado internacional na última quarta-feira. O cenário de queda nas reservas de óleo cru nos Estados Unidos ajudou ainda mais na valorização do preço do barril. Resultado, mais dinheiro entrando para a economia russa. Caso a ofensiva ucraniana contra a infraestrutura petrolífera russa continuar, o mercado vai incluir um prêmio nos preços que considera o risco de uma interrupção no fornecimento da energia vinda da Rússia. A informação consta em um relatório da agência de análise de risco, a Gen Capital. O historiador da USP, Ângelo Segrilo, que estudou também na Universidade de São Petersburgo, destaca que circunstâncias da globalização deram garantias ao presidente Vladimir Putin de que ele não ficaria órfão de contratos internacionais. De maneira geral, a Rússia conseguiu se adaptar bem às sanções, né? O que ajudou muito isso é o petróleo em alta, e eles substituíram um pouco o petróleo, o gás que ia para a Europa, indo para a China e Índia também, que a Índia tomou o lugar de muitos países da Europa, além de outros países. Então, isso possibilitou. E, além do mais, a retirada de companhias estrangeiras da Rússia fez com que muita coisa que antes era importada esteja sendo produzida na Rússia. Então, o Putin conseguiu, mais ou menos, equilibrar essa situação. É claro que, no longo prazo, isso vai trazer dificuldades, inclusive para o funcionamento eficiente da economia na Rússia. Mas, no momento, e principalmente até as eleições, ele conseguiu segurar bem a situação. Os russos não estão sentindo como se estivessem sitiados por outros países. Vladimir Putin jamais admitiu, mas é muito provável que os possíveis desdobramentos da invasão à Ucrânia tenham sido meticulosamente calculados, a começar pelas reações de bloqueio do Ocidente.
O presidente colocou nesta equação o fator BRICS, fazer parte de um bloco econômico em que participam outros emergentes e tendo 2 grandes países em ascensão, a Índia e a China, criou uma alternativa segura. E o professor Bezerra concorda com esta tese. Ele enfrenta um cenário internacional instável, porque a gente não sabe quando vai ser o final do conflito na Ucrânia, e a gente vai ter uma questão importante de começo, que é essa reunião dos BRICS, que nesse ano vai acontecer na Rússia, que pode ampliar esse grupo. Esse grupo é importante para a Rússia justamente por quê? Justamente para evitar para evitar o aprofundamento desse isolamento que ele já veio sofrendo. Então, se os BRICS se expandirem, pode ser que ele tenha alguma outra opção diplomática para lidar nos próximos anos. Apesar de ter sido a China quem incentivou a ampliação dos BRICS, a nova configuração do bloco será uma oportunidade para Moscou conquistar novos parceiros comerciais em um momento de isolamento ocidental. Resumidamente, não será por causa das sanções do Ocidente que a guerra na Ucrânia vai terminar. Não, pelo menos por enquanto. Vladimir Putin está no poder há mais de 2 décadas. O resultado das eleições, muito provavelmente, o conduzirá a mais um mandato de 6 anos. Quem é Vladimir Putin? O editor internacional Fabrício Naitsky conta pra gente. Dos 71 anos de vida, já são mais de 20 à frente do governo russo. Desde 1999, o ex-agente da KGB Vladimir Vladimirovich Putin comanda uma das principais nações do planeta. Quando as urnas forem fechadas no final de semana e os resultados das eleições forem divulgados, ele provavelmente será confirmado como presidente do país até 2030, garantindo a maior hegemonia no poder desde Joseph Stalin entre 1924 e 1953. Mas a caminhada de um dos chefes de Estado mais polêmicos e temidos da história contemporânea começou há muito tempo. Formado em Direito pela Universidade de Leningrado, atual São Petersburgo, Putin passou 15 anos no exterior como funcionário da inteligência da KGB, o serviço secreto da União Soviética. Depois de deixar a agência no começo da década de 90, a vida política se tornou mais ativa. Primeiro, em 1994, ele entrou no governo de São Petersburgo. Menos de um ano depois, ele já havia se tornado líder do partido na região. A rápida ascensão continuou. Em 1997, Putin foi escolhido chefe de gabinete do então presidente Boris Yeltsin e, um ano depois, diretor do novo serviço de inteligência russo, a FSB. Em 1999, Putin recebeu a nomeação como primeiro-ministro, já almejando a sucessão no Kremlin. Com a renúncia inesperada de Boris Yeltsin no final do ano, ele se tornou presidente interino antes de vencer as eleições em maio de 2000. O primeiro mandato começou com promessas de austeridade e fim da corrupção, mas foi marcado por turbulências e indícios de autoritarismo. Em agosto daquele ano, o acidente com o submarino nuclear Kursk deixou 118 mortos e chocou o país. Os bons resultados na economia levaram à reeleição em 2004 e a uma vitória confortável nas eleições legislativas em 2007. No mesmo ano, começaram a surgir os primeiros questionamentos de dentro e fora do país sobre a legalidade do processo. Em 2008, Putin deixou a presidência e voltou ao cargo de primeiro-ministro. No lugar dele, o Kremlin foi ocupado por Dmitry Medvedev, que atuava sob as ordens do colega. A volta à presidência em 2012 deu continuidade e força ao plano de poder. Putin conseguiu contornar protestos da população e se tornou uma pedra no sapato do Ocidente. Primeiro, ele concedeu asilo ao ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden. Depois, ele atuou como braço direito de Bashar al-Assad na Guerra Civil da Síria. Mas foi em 2014 que as ações do governo ganharam outras proporções. Após um referendo popular, Putin ordenou a anexação da Crimeia, que deixou a Ucrânia e se tornou parte do território russo. O movimento é considerado parte de uma política imperialista.
Para muitos analistas, Putin pode ser considerado como um saudosista da dominância da União Soviética na região, em uma tentativa de elevar o status do país e do próprio governo. Outra forma possível de entender o Putin do presente é olhar para o passado da Rússia, como um verdadeiro czar do século XXI. É o que explica o mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, Valdir Bezerra. Ele é uma amálgama de diferentes eras. Eu diria que o Putin ele resgata elementos de diferentes períodos da história da Rússia. Do período imperialista, do período soviético, um pouco da Rússia depois dos anos 90. Do período soviético, como eu mencionei, a confiança no poderio militar da Rússia e a vontade de fazer com que a Rússia seja ouvida pelas demais grandes potências do sistema, de que ela seja considerada no cálculo de poder global da Europa, dos Estados Unidos, enfim, até mesmo da China. Do período czarista, ele retomou a importância, né, das regiões fronteiriças da Rússia para o país, em termos geopolíticos, em termos energéticos, estratégicos. Ele não quis deixar com que a Ucrânia decidisse seu próprio destino. Isso também remete, por exemplo, a um período imperial em que a Rússia detinha o controle de parte do território da Ucrânia e da Ásia Central também, por exemplo. Entre ações e falas ameaçadoras, os inimigos no exterior se multiplicaram nos últimos anos. Dentre as causas está a suspeita de ataques hackers durante as eleições nos Estados Unidos em 2016 e na França em 2017. Já dentro do país, o cenário é complicado. As críticas de opositores tendem a ser reprimidas, mas as aparições do presidente, que gosta de mostrar o lado de cidadão pacato, ajudam a manter a popularidade em alta. Na última semana, o lado carismático sobrou até para uma enfermeira do exército russo. Em uma conversa sobre a guerra na Ucrânia, Putin, em forma de cantada, afirmou que o uniforme militar combina muito com a profissional. Mas do outro lado da moeda, a postura séria, intimidatória e indiscutivelmente autoritária reforçam a estabilidade no poder. Reuniões com líderes internacionais são a prova da imposição de Putin. Em 2007, cumprindo a agenda com a alemã Angela Merkel, o presidente russo levou um labrador para o encontro, mesmo sabendo do medo de cachorros da chanceler. Em 2022, o tamanho da mesa utilizada no Kremlin para receber Emmanuel Macron e Olaf Scholz chamou a atenção de todo mundo e virou até motivo de piada. Uma forma de medir o apoio a Putin será nestas eleições. Se o resultado já parece certo, a grande questão fica por conta do número de eleitores e do total de votos destinados ao provável novo velho presidente. Eu encerro o programa de hoje agradecendo a tua audiência, agradecendo a todo mundo que me ajudou a fazer esse programa e te convidando a rever este e outros episódios do JP Internacional na nossa página no YouTube, na página da TV Jovem Pan. Até semana que vem com mais novidades. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.